coisa boa pela frente, tá? Mas sem muita delonga, né? Eu queria chamar aqui uma pessoa que ela é mega ultra especialista nos óleos essenciais, está fazendo estudos aprofundados e se tornando literalmente uma referência no que diz respeito à aromaterapia, tá? Eu queria convidar ela, que já é uma grande líder, inclusive, da doTERRA, tá? E ela vai compartilhar aqui óleos essenciais, maturidade feminina e os óleos essenciais. Seja bem-vinda para dar o start na 10ª edição do Weekend Essencial, Marcele Oliveira. A palavra é sua, minha amiga. Oi, gente, boa tarde a todos. Olha, eu queria ser um terço aí do que o Rafa falou, viu? Mas recebo com muito carinho os elogios e já quero deixar registrado, né, Rafa, assim, o quanto esse weekend essencial tem feito a diferença na nossa vida, né? Tanto como consumidor, tanto como consumidor, quanto como consultor. E tem sido uma alegria participar desses weekends e eu tenho certeza que todo mundo que entra tem se aperfeiçoado no conhecimento dos olhos, né, no conhecimento do negócio. Então, fica aí já registrado meu agradecimento a você, a Renatinha, por todo esse esforço, viu? É maravilhoso poder fazer parte do weekend. Gente, como o Rafa disse, né, eu sou Marcele, estou morando atualmente em Manaus, brinquei que estou falando diretamente do meio da floresta, né? E estou como líder premier na doTERRA, por enquanto, né, estou galgando aí novos patamares devagarzinho. Sou servidora pública federal, faço doTERRA em tempo parcial e é possível, viu, gente, com uma carga horária extensa, cuidando de casa, de marido, de filho, e é possível fazer doTERRA em tempo parcial e eu sou exemplo disso. E dá certo, né? E sou aromaterapeuta em formação, né? Preciso dizer que é em formação porque ainda estou concluindo o meu curso, já estou no finalzinho, mas ainda não estou com certificado em mãos. Quero agradecer, inclusive, acho que tem algumas colegas de curso aí participando, quero dizer que é uma alegria receber vocês aqui, viu? Olha, o assunto que me coube nessa tarde é um assunto muito especial para nós mulheres, né? E, ao mesmo tempo que é um assunto especial, também não é um assunto muito simples, né? E que a gente recebe, assim, de muito bom grado normalmente, né? Mas eu tenho um compromisso aqui de mostrar para vocês que é possível a gente chegar à maturidade de uma maneira mais leve, mais alegre, mais equilibrada e mais feliz, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, vou compartilhar a minha apresentação. Já está aparecendo para vocês? Todos conseguem ver? Sim? Então, o nosso assunto é maturidade e óleos essenciais, né? E eu quero começar com uma reflexão. Ao vivo tem dessas coisas, né? Tem hora que a gente clica e não passa. Eu quero começar com essa reflexão, né? Que a vida, ela é um sopro. E é isso que diz lá no Salmo 144, capítulo 144, versículo 4, né? Que a vida do homem, ela é um sopro. Eu me lembro bem da minha infância, da minha adolescência, né? Quando eu desejava muito fazer os 15 anos, depois fazer os 18, depois os 21. Aí quando chega nos 21, a gente fala que já tá bom, já pode parar, né? Alguns almejam muito chegar nos 30, né? Então, aquele anseio da infância e da juventude, da gente crescer, se tornar adulto, né? E assumir as nossas responsabilidades. E, de repente, a gente se vê numa fase já de maturidade, né? Eu tenho uma filha que, março agora, mês que vem, ela já faz 18 anos. E é nesse momento que a gente constata realmente que a vida é um sopro, né? Como a vida passa rápido e como muitas vezes a gente se deixa levar pelas nossas circunstâncias de vida e quando a gente se dá conta, a gente já chegou na maturidade, né? A gente já chegou. E chegar na maturidade é um processo muito natural. O processo de envelhecimento é um processo muito natural, né? E na mulher, em especial, esse processo de envelhecimento, ele se inicia
a partir dos 35 anos. Eu já passei um pouquinho, né? Já passei um pouquinho dos 35. Eu sempre brinco que eu estacionei nos 27, mas a verdade é que eu já fiz 44. Então, desde os 35, inicia esse processo de envelhecimento feminino. E é um processo natural causado pelo envelhecimento gradativo das células. E o que causa esse envelhecimento gradativo das células são as alterações hormonais que acontecem no nosso corpo. E é isso que me coube falar aqui hoje. Eu não vou entrar muito na química dos óleos essenciais, em como funcionam as taxas hormonais no nosso organismo. Isso é um assunto muito interessante, mas um assunto muito profundo, que a gente levaria bastante tempo, né? A nossa proposta hoje é nós entendermos que nós temos à mão soluções para amenizar isso. E a partir do momento que a gente entende que a gente tem solução, quais são elas e como eu posso incluí-las na minha rotina de forma a melhorar esse envelhecimento que acontece naturalmente, né? Então, vejam bem, eu estou dizendo para todos, né, isso não é novidade para ninguém, que o envelhecimento é algo natural. Mas será que o envelhecimento, ele só acontece de forma natural? O nosso envelhecimento se dá exclusivamente por causas naturais? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Me respondem no chat, o que vocês acham? Que a gente envelhece exclusivamente por causas naturais? Sim ou não? Rafa, se você puder acompanhar aí para mim, que eu não consigo ver, tá bom? Tô tentando aqui, gente, ver se eu consigo ver o chat, mas não tô vendo. Rafa, você me ouviu? Ó, tem algumas pessoas aqui comentando, né? Ó, a Giovana aqui, inclusive, eu estou com 56 anos, feitos há 8 dias, né? Então já parabéns, Giovana. Né? Ela colocou aqui, ó, Parabéns. tem fatores que adiantam o processo, né? Dedé, né? Há 4 meses virei vó, porém tive que buscar terapia e conheci os óleos essenciais para tratar também. Sobre o não aceitar a velhice, olha, a Eva aqui, ó, tem um envelhecimento precoce também, né? Para além das causas naturais, aqui a Giovana, diversas causas, né? Então acho que o Muito pessoal legal. realmente, ó, igual aqui, tem um aqui que é o iPhone, né? Não só por causas naturais. Então acho que realmente tem, o pessoal É, tá não é, acreditando, né? não é, não é só por causas naturais, né? Fato é que a vida moderna, ela acelera esse processo de envelhecimento em nós, em especial nas mulheres, né? É muito natural a gente ver, por exemplo, um casal que tem a mesma idade e às vezes a mulher aparenta ser muito mais velha do que o marido, né? Isso se deve a questões hormonais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas fato é que a mulher envelhece muito mais e muito mais rápido. E os fatores relacionados à nossa vida moderna interferem diretamente no nosso envelhecimento. E nós vamos entender hoje que há uma maneira de nós melhorarmos isso, né? Então, olha, quais são as mudanças que a gente percebe com o envelhecimento? Eu trouxe algumas, né? É quase impossível a gente esgotar essa lista, mas eu trouxe algumas aqui para a gente ver. Então, vocês podem ver aí, estão listadas, né? A desaceleração do nosso metabolismo, a partir dos 30, isso tudo a partir dos 35, gente. A gente não está falando aqui de 44, da minha idade, não estamos falando de 52, da colega aí que aniversariou, né? Estamos falando a partir dos 35 anos. Há uma queda da fertilidade em 50%, né? Há uma perda progressiva da massa muscular, que, né? Perda óssea, a gente tem uma redução drástica na produção de colágeno, a gente tem as alterações no fluxo menstrual, que começam a se alterar a partir dos 35 até por volta dos 50 ali a mulher começa a entrar na menopausa, né? Alterações de humor, de libido, aumento do risco de câncer de mama, de colo de útero, né? E muitas outras mudanças, né? Então, olha, eu trouxe aqui para vocês quais são as mudanças que acontecem no organismo. E agora eu quero trazer a reflexão como nós sentimos essas mudanças, né? Então, fazendo um paralelo com o slide anterior, se reduz o metabolismo,
Qual é o reflexo disso no nosso corpo? Aumento de gorduras localizadas, né? A gente tem aumento da fome. Se reduz a produção de colágeno, a gente tem um aumento na flacidez, né? Aquela sensação de rosto derretendo, né? O rosto começa a cair. Nossa, isso é desesperador para a mulher, né? Começam a aparecer as manchas no rosto, no colo, nos braços, né? Que são as famosas manchas de senilidade. Em algumas mulheres são manchinhas mais escuras, em outras são manchas esbranquiçadas, né? Mas tudo isso fruto da idade. A gente sente uma secura vaginal, a diminuição da libido, e aí mais para frente um pouco começam os sintomas específicos da menopausa, né? E outros sintomas. Então, olha, nós vimos o que nós sentimos. Vimos que essas mudanças ocorrem naturalmente, principalmente pelas alterações hormonais que acontecem no nosso organismo. Então, quando a gente pensa em cuidado com óleos essenciais, a gente precisa pensar não só em cuidar dos sintomas, mas a gente precisa pensar em cuidar das causas. Então, a primeira causa que a gente tem que pensar em cuidar quando a gente fala de envelhecimento feminino, de maturidade feminina, é dos nossos hormônios, né? Nós temos, gente, vários óleos essenciais que auxiliam no controle hormonal. Eu trouxe aqui para nós 3 deles, que particularmente são os que eu mais me afeiçoo. Mas essa lista não se esgota aqui. Nós temos outros. Agora, esses nós temos muito embasamento científico para dizer que efetivamente eles equilibram os hormônios. Então, nós vamos falar do gerânio, da salves clareia e do óleo essencial de erva doce. O que eles fazem? Eles atuam como reguladores dos níveis hormonais. Gente, quando a gente fala de hormônio, a gente está falando em mensageiro químico. A gente tem uma tendência a pensar muito que hormônio só se relaciona ao nosso ciclo menstrual, né? E são os detalhes, né? A gente fala em hormônio e de repente a gente pode lembrar da tireoide, né? Mas a verdade é que os hormônios, eles transportam todas as mensagens que são ditas no nosso corpo, todas. Eles são os mensageiros químicos do nosso organismo. Então, eles atuam sim no controle, por exemplo, do ciclo menstrual, até o controle de temperatura do corpo. Então, as reações químicas que acontecem no nosso corpo, as mensagens que são levadas para o nosso corpo, elas são levadas através desses mensageiros, que são os hormônios, né? É por isso que a gente vê muitas mulheres que vão atingindo a maturidade e tem uma decaída generalizada em tudo. Não só na libido, né? Não só no ciclo menstrual, mas outras taxas que passam a desregular. Às vezes não tinha diabetes aparece, né? Diminui um pouco aquela energia, né? A mulher perde muita energia. Tudo porque esses mensageiros químicos não estão atuando como deveria. E os óleos vêm justamente para regular os níveis hormonais. Mas olha o que nós temos de especial nisso? É uma regulação natural. E isso, gente, faz toda a diferença. Qual mulher aqui que não sabe que quando a gente começa a repor hormônio químico, a gente aumenta em muito por cento a chance de desenvolver um câncer de útero, ou um câncer de colo de útero, ou um câncer de mama? Por quê? Porque a reposição é sintética. Eu estou pegando um agente externo e inserindo no meu organismo. Quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de uma regulação natural. O óleo vai trabalhar o meu organismo para que ele mantenha o nível correto de hormônio naturalmente. E para isso, gente, não há contraindicação. Que coisa maravilhosa, né? Então, olha, nós vamos falar desses 3 óleos
Mas eu quero deixar aqui para vocês uma dica, né? Já vamos começar com essa dica. Eu não vou falar dele, porque tudo que eu falar desses 3 óleos também se aplica a ele, tá? Além da doTERRA ter esses 3 óleos que são muito importantes na regulação dos níveis hormonais, nós temos um mix, que é o Claricalme. Esse mix, ele contém esses 3 óleos que nós vamos falar, e ele ainda contém lavanda, bergamota, camomila romana, cedro, ylang-ylang, semente de cenoura, palma rosa e vitex, né? Que é esse mix aqui. Ele é touch, né, de 10 ml. Então, tudo que eu falar aqui, a gente pode entender que esse mix aqui tem o mesmo efeito e ainda mais, né? Porque ele tem outros óleos essenciais, tá bom? Então, olha, teve gente aí que começou com gerânio. Quem foi que começou com gerânio? Falou que ia começar inalando o gerânio, né? Gente, eu vou dizer uma coisa, ó, só pelo cheiro, pelo aroma desse óleo essencial, quem não tem precisa ter esse óleo essencial, porque ele é muito especial. Ele é conhecido como óleo essencial da mulher, né? E o que ele faz no organismo? Ele estimula a produção de estrogênio, ele eleva a nossa autoestima e auxilia na estabilidade emocional. Ele resgata um olhar de aceitação e cuidado com o seu corpo. Eu não sei quem disse aí que estava com uma dificuldade imensa, né, de aceitar a idade. Gerânio, minha querida. O gerânio trabalha isso, tá? Ele recupera o tônus da pele, né, da pele madura, reduz linhas de expressão. E ele faz, gente, muito mais que isso. Eu não coloquei tudo que ele pode fazer, porque a lista é imensa, né, dos compostos químicos que tem no gerânio e de todos os benefícios que ele tem. Mas, por exemplo, eu só faço máscara de cabelo com gerânio. Gente, na recuperação capilar, gerânio é fantástico, né? Eu só não coloquei porque esse não é o nosso foco. Nós queremos falar dos hormônios, né? Então, o que que o gerânio faz? Ele estimula a produção de estrogênio no nosso organismo, tá? O gerânio, vocês podem ver que eu deixei no slide aí embaixo, ele é desaconselhável o uso durante os 3 primeiros meses de gestação, justamente porque essa fase não é uma fase que precisa estar com estrogênio lá em cima. São outros hormônios que precisam atuar, né? Então, ele é desaconselhável por isso. E ele trabalha muitíssimo bem nessa produção de estrogênio, tá? O próximo que nós vamos falar é a Salves Clareia. A Salves Clareia, gente, ela não só trabalha a regulação do estrogênio, como ela trabalha todo o sistema hormonal feminino. E aí eu estou falando de uma regulação completa, que não passa só pelo sistema reprodutivo, que passa por outros sistemas do corpo, por outras glândulas do corpo. E eu quero fazer uma pergunta. Se o nosso corpo está muito mais estabilizado, como isso vai se refletir no nosso dia a dia? Ninguém tem dúvida, né, gente? Um corpo equilibrado, tudo funciona melhor, né? Melhora o sono, melhora a autoestima, melhora a disposição, né? Melhora o foco, melhora tudo. Então, nós darmos esse suporte para o nosso corpo com os óleos essenciais, nós só colhemos benefícios, né? O, o óleo de salves clareia, que é o Clarisage, ele também é coadjuvante no tratamento da perda óssea. Porque para perda óssea, a gente já sabe o que a gente precisa, né, gente? Ninguém tem dúvida, né? A gente precisa de cálcio, né? Só que o que acontece é que o salves clareia auxilia o organismo nesse transporte de cálcio para os ossos. Por isso ele é poderosíssimo como coadjuvante no tratamento da perda óssea, tá? O Claricage, ele também trata a infertilidade. A gente pode falar da infertilidade como um todo para o Claricage, mas como o nosso foco aqui é a nossa maturidade feminina, vocês se lembram lá dos primeiros slides, quando eu falei quais as mudanças que ocorrem? Que a fertilidade da mulher reduz em até 50% após os 35 anos? Agora, como está a nossa vida hoje? Qual é a idade que a gente tem começado a ter filhos?
Eu brinco que eu tive uma filha na mocidade e um na maturidade. Porque eu tive uma filha com 27 anos e um filho com 34. São 7 anos e meio de diferença para os dois, né? Então, a vida moderna tem feito isso. Até isso tem afetado, né? A nossa reprodução. Então, as famílias hoje optam por ter filhos mais tarde, por estruturar um pouco mais a vida, né? E o Clary Sage vem justamente ao encontro dessa necessidade moderna feminina, que é tratar a infertilidade, né? Além disso, ele é um excelente afrodisíaco feminino. Ele estimula a libido e ele combate a falta de apetite sexual, que é tão natural na mulher quando vai chegando na maturidade, né? Clary Sage ajuda nisso tudo. Isso por quê? Porque ele trata todo o sistema hormonal feminino, tá? Vamos avançando, né? Vamos avançando, porque daqui a pouco, gente, o Rafa vai me dizer que eu tenho só 10 minutos e eu não tô nem na metade ainda. Então, olha, vamos falar do óleo essencial de erva doce, tá? Ele também regula a produção de estrogênio, assim como o óleo essencial de gerânio, mas ele vai um pouco além. Ele trabalha muito especificamente nas glândulas reprodutivas para equilibrar. Isso é sensacional, né? Ele atua ainda de uma forma muito especial na menopausa. Ele combate a insônia, que é natural da menopausa, os fogachos, né, que são os famosos calorões, a retenção de líquido. O óleo essencial de erva doce também é um inibidor de apetite, ele reduz gordura localizada, ele reduz celulite, a constipação intestinal. Ou seja, gente, todos os sintomas que nós começamos a sentir com a maturidade, o fênel é capaz de amenizar. Isso é maravilhoso, não é? Eu digo não, eu sou mesmo, e eu sempre digo o quanto eu sou completamente apaixonada pelos óleos essenciais. Porque eu fico refletindo na vida que eu tinha antes dos óleos e na vida que eu tenho agora, né? Minha vida antes dos óleos era me automedicar e era procurar médico e uma solução em medicamento para tudo, né? E a minha vida após os óleos é quase de não permitir que me mediquem. A gente precisa, né? Eles são muito importantes. Graças a Deus, que bom que nós temos a medicina, né? Mas eles não são muito importantes sempre. E o uso dos óleos essenciais trazem essa autonomia para nós, né? E isso é maravilhoso. A gente descobrir que a gente tem um recurso que vai atuar no nosso organismo de forma natural, sem trazer nenhum risco de um câncer. Meu Deus, eu tenho certeza, ninguém vai dizer aqui que quer passar por um câncer, né? Mas muitas mulheres optam muitas vezes pela reposição hormonal, correndo esse risco, porque não vem solução. Mas a solução existe, a solução está aqui, né? Basta a gente usar. Elas estão à nossa mão. Então, olha, quem quiser, prepara o print aí, né? Como é que a gente pode inserir esses 3 óleos na nossa rotina? Como a gente pode usar para atuar na reposição hormonal? A receita está aí, muito simples, né? Quem quiser, fica à vontade para printar. A gente vai usar topicamente, num creme ou num óleo carreador. A doTERRA tem o creme neutro específico para isso, não só neutro, né, gente? Neutro e natural, né? É importante a gente dizer isso. Próprio para a gente inserir os óleos essenciais. E a doTERRA também tem o óleo de coco fracionado, que é menos gorduroso. Qual é a ideia aqui? Usar diariamente após o banho. Marcelo, mas só de eu usar topicamente, isso vai funcionar? Vai regular meus hormônios? Vai, gente. Vai funcionar. Sabem por quê? Os óleos essenciais, quando aplicados corretamente com material carreador, que pode ser o creme ou um óleo vegetal, né? Eles têm a capacidade de transpor a barreira da pele. Então, eles passam a pele, a epiderme, né? E eles conseguem atingir a nossa corrente sanguínea, tá? Então, é suficiente, sem nenhum problema. Esses 3 óleos são de uso interno.
Posso optar pelo uso interno? Pode optar pelo uso interno, sim, não tem problema. Mas o uso tópico aqui é suficiente, é prático, né? E uma pergunta que sempre fazem é se a gente precisa fazer pausa, né? Ah, esse é um assunto tão polêmico, né? Nós podemos falar um pouquinho disso mais no final. Não precisa fazer pausa, tá? Essa receita está na diluição que o nosso corpo pode usar sem janela terapêutica, que é a famosa pausa, tá bom? Então, essa receitinha é uma receitinha de uso contínuo. Faz nesse percentual que eu passei, 20 gotas de cada óleo para o creme, tá? Vocês percebam que eu estou fazendo com base nessas quantidades, tá bom? Se vocês mudarem a quantidade, aí precisa ajustar a quantidade de gotas. Então, por exemplo, nessa loção, ela é uma loção de 200 ml. Então, essas gotas eu estou fazendo para 200 ml, ok? O óleo carreador, o óleo de coco fracionado, ele é de 115 ml. Então, a diluição está para 115 ml, tá bom? Lembre-se disso. E pode usar continuamente e colher os benefícios disso, tá? Estou imaginando que todo mundo já printou, vou avançar, tá bom? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí no chat, tá? O Rafa vai reunindo aí as perguntas para a gente esclarecer no final, tá bom? Bom, então nós vimos, gente, até agora, nós vimos o cuidado com os hormônios, né? Os hormônios são o quê? São a causa. Agora, nós podemos cuidar dos efeitos? Podemos e devemos, né? Talvez quem esteja aqui na sala, que esteja no alto dos seus 30 anos, 32 anos, possa cuidar só da causa, né? E vai chegar lá na frente cuidando só da causa, maravilhosa, e está tudo bem. Mas nós que já passamos, as mudanças, elas já chegaram. A gente já está sentindo o problema, né? Da flacidez, o problema do aumento do peso, da desaceleração do metabolismo, né? A gente já está sentindo. Então, eu vou trazer agora como a gente pode cuidar, então, agora dos sintomas, né? Como nós podemos cuidar dos sintomas. Olha, gente, eu não tenho a intenção de esgotar aqui os sintomas, porque eles são muitos e são vários, né? E a gente passaria aqui muito tempo, como eu disse. Mas eu trouxe algumas soluções que nós temos para nós tratarmos, então, os sintomas dessa maturidade, né? Então, olha, fome, vontade de comer, a vontade de comer doces, né? Aumento de gorduras localizadas. Nós temos um trio, eu chamo de trio infalível, né? Que é a associação de Smart Sass com grapefruit e lemon. Então, vocês podem ver embaixo tudo que eles fazem, né? Eu não vou ler todos, mas fica à disposição aí, quem quiser printar, né? Fica à vontade, olha. Smart Sass inibe apetite, reduz vontade de comer doce, né? Acelera o metabolismo. O grapefruit, ele trata a compulsão alimentar, ele é um descongestionante do sangue, né? Linfático. Tem uma pesquisa, gente, que o grapefruit ele é capaz de capturar as células de gordura das nossas veias, aquela gordura acumulada que entope as veias, sabe? Quando ele diz assim descongestionante linfático, traduzindo, é isso que ele está dizendo. Então, quantas vezes a gente vê homens, mulheres tendo que fazer cirurgia, né, para colocar um stent no pescoço, no coração, né? Às vezes na virilha. Por quê? Por causa de gordura acumulada. O grapefruit, ele faz isso, tá? Ele é um descongestionante da nossa linfa, do nosso sangue. Então, ele vai lá e dissolve essa gordura e manda essa gordura para o aparelho excretor, tá? Gente, isso é maravilhoso, é um presente de Deus, né? Os nossos olhos são um presente de Deus. E o lemon a gente já conhece muito bem, né? Ele é um detox natural, ele é diurético. Então, essa combinação auxilia muito, tá? Na nossa rotina. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é nós usarmos internamente uma gota de cada, 2 vezes ao dia, por 3 semanas. Pausa uma semana e repete o protocolo. Esse é o típico protocolo que a gente precisa, sim, de janela terapêutica, tá? A gente está usando numa concentração um pouquinho maior, não está diluído, né? A gente vai usar internamente, então a gente precisa de pausa, tá bom? O protocolo é esse. Pode usar por 3 semanas,
e pausar uma semana. Marcelo, precisamos pensar no peso para dizer quantas gotas a gente vai tomar? Não, não precisamos para esse protocolo pensar no peso, tá? Porque a gente não vai ter mulher aqui de 40 quilos, né? Nós estamos falando de um protocolo para mulheres maduras. Então, a gente vai ter no mínimo aí 50, 55 quilos. Então, essa quantidade pode tomar sem pensar em adequação, tá bom? O próximo sintoma, secura vaginal, é a diminuição da libido, né? Nós temos vários óleos que tratam isso. Eu escolhi o Ylang Ylang porque o Ylang Ylang ele tem um potencial hidratante muito grande, né? E, ao mesmo tempo, ele é afrodisíaco. Gente, não... Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Ylang Ylang é o óleo essencial que tem mais compostos químicos na natureza. O Ylang Ylang tem mais de 400 compostos químicos. Cada composto químico tem uma infinidade de aplicações. Não vamos dizer uma infinidade, né? Podemos dizer ali que cada composto químico trata no mínimo 6, 8 necessidades. Então, eu pegar o Ylang Ylang e reduzir a 4 tópicos que eu trouxe aqui, gente, é eu desmerecer o poder do Ylang Ylang. Mas eu quero deixar claro, assim, para vocês, que eu trouxe aqui só aquilo que é o nosso enfoque, tá? Então, quem, por exemplo, adquirir o Ylang Ylang, pensando na secura vaginal, na diminuição da libido, terá um verdadeiro tesouro em casa. E a gente pode ver outros métodos e ensinar outros métodos de aplicação do Ylang Ylang, tá? Um exemplo, ele é maravilhoso para situações angustiantes, né? Ele tira a angústia com a mão, arranca do peito, né? Então, usar uma gotinha ali no peito em momento de angústia, a angústia vai sumir quase que imediatamente, tá? Mas o nosso foco é esse. Ele é muito potente, hidratante, e ele também é muito afrodisíaco e auxilia na regulação da libido feminina, tá? Então, olha, qual a sugestão de uso? Usar uma gota diluída em óleo de coco, né? No ventre e na região externa da vagina, uma vez ao dia por 15 dias. 15 dias, gente, vai ser mais que suficiente para essa secura vaginal reduzir drasticamente, tá? Após isso, usa conforme sentir a necessidade, né? Pode fazer uso contínuo? Pode fazer uso contínuo, mas não é necessário, tá bom? Vamos avançar. Vamos para o próximo. Ah, flacidez, né? Essa aí é uma das maiores reclamações, né? A flacidez do corpo. Então, preparem o print aí da receitinha. Para flacidez, eu usei as mesmas bases, tá? Que são as bases que nós temos. Marcelo, você está usando o óleo de coco fracionado. Pode ser outro óleo? Pode ser, por exemplo, o óleo de coco extra virgem, comprado no supermercado? Pode, sem nenhum problema, tá? Pode ser qualquer óleo carreador. Qual é o ponto aqui? O ponto é que a nossa proposta é que você use como hidratante corporal, né? E usar no corpo todo, por exemplo, um óleo de coco, vai ser excelente para a pele, né? Mas não vai ser muito prático no dia a dia. Por quê? Porque o óleo de coco demora muito a absorver. Ele tem uma molécula de gordura muito pesada e a absorção é demorada. Então, o que vai acontecer é que você vai ficar com o corpo muito oleoso, né? Pode ser que passe até um pouco de oleosidade para a roupa, né? Mas, por exemplo, se quiser usar à noite com óleo de coco o extra virgem e vestir a camisola por cima, né? Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, tá? A vantagem do óleo de coco fracionado é que as moléculas de gordura foram quebradas. Então, ele praticamente não é oleoso, né? E por conta dessa quebra das moléculas, ele não tem cheiro, não interfere no aroma final ali da sua preparação, né? Então, olha, a sugestão, gente, é nós usarmos frankincense, lavanda e basil, que é o manjericão, tá? Primeiro, o frankincense, gente, a gente sabe do potencial regenerador que ele tem, né? O frankincense é um dos óleos mais sensacionais que a gente tem. O que o frankincense faz ele provoca a apoptose, que é a morte de todas as nossas células doentes. Ele faz uma espécie de varredura no organismo e tudo aquilo que está errado, que está fora do lugar, que está doente, ele vai lá e provoca a morte daquela célula. Olha que sensacional, né? Por isso a gente tem inúmeros estudos com frankincense no tratamento do câncer, né? E estudos muito positivos e muito relevantes.
justamente porque ele faz isso, tá? Então, ele provoca a morte da célula doente. Então, a ideia do uso do frankincense nesse creme é nós termos um regenerador corporal, né? A lavanda, gente, é poderosíssima para estimular a produção do colágeno tipo 3, tá? O colágeno tipo 3 é o colágeno que dá elasticidade à nossa pele, tá? O tipo 1 é aquele colágeno quando forma. Eu esqueci o nome. Quando a gente tem uma cicatriz, a cicatriz fica alta. Quem lembra o nome? Pode dizer aí para nós? Mas vocês entenderam do que eu tô falando, né? Eu esqueci como é que chama. Então, aquela cicatriz que a gente corta e ela fica alta, fica feia, né? É o colágeno tipo 1 que se forma ali. E a lavanda é o estimulante natural do colágeno tipo 3. Então, gente, colágeno tipo 3 é tudo que a gente precisa na vida, né? E a gente faz isso com a lavanda de uma maneira 100% natural, né? E além disso, ela tem um potencial hidratante muito grande, tá? E aí acredito que para muitos a surpresa é incluir o manjericão, né? Mas manjericão, Marcelo? Gente, deixa eu contar para vocês de um estudo super recente que saiu agora sobre o manjericão. O manjericão tem um poder antioxidante não relatado ainda em nenhum estudo científico com relação a outros óleos, tá? O que é o poder antioxidante? É o poder de combater os radicais livres. Os radicais livres é o que acelera o envelhecimento no nosso corpo. Eu não vou explicar assim cientificamente o que é o radical livre, para a gente não perder muito tempo. Mas o que a gente sabe, que a gente precisa sair daqui sabendo, quem não sabia, né? É que os radicais livres aceleram o envelhecimento precoce, né? Eles são responsáveis pelo envelhecimento precoce, então eles aceleram esse envelhecimento. Sabe qual é o potencial de captura de radicais livres do manjericão, do óleo essencial, né? Não é do tempero, do óleo essencial de manjericão? 88%. Traduzindo, o manjericão tem o poder de capturar no nosso organismo 88% de todos os radicais livres. Vocês já pensaram na revolução que isso faz no nosso corpo quando a gente começa a usar isso diariamente? É sensacional, né, gente? É muito sensacional, é muito apaixonante. Então, qual é a sugestão? A sugestão é usar uma vez ao dia também, em horário oposto ao do mix para regulação hormonal, né? Para quem toma, por exemplo, 2 banhos ao dia, pode, após um banho, usar um, após o banho da tarde, após o banho da manhã, usa um, após o banho da tarde, usa outro, tá? Nenhum aqui é fotossensível, pode escolher qual quer usar de manhã, qual quer usar à tarde, sem nenhum problema, tá? Esse também é de uso contínuo, sem necessidade de fazer janela terapêutica, tá bom? Vamos avançar. Rafa, olha, eu não tô conseguindo ver o chat, tá? Então, a hora que tiver no horário aí, você pode abrir e me falar, tá bom? Olha, e aí vamos falar do rosto, né? Que é o pior, né? O pior para a mulherada é o rosto, né? Esse rosto derretendo, as ruguinhas, né? As manchas no colo, nos braços. E a gente tem soluções maravilhosas, né? Mais uma vez entra a lavanda, porque ela é hidratante, auxilia na reposição de colágeno, né? E a gente já vai ter adquirido pensando no outro, então a gente já faz um mix pensando no rosto também. E aí a minha sugestão é que a gente acrescente o Black Spruce, que é o abeto negro, e a nossa copaíba maravilhosa, né? Por que os dois? Porque o que causa a mancha é o excesso de melanina, a gente sabe, né? O organismo começa a concentrar a melanina. E o que combate esse excesso é um composto químico que chama acetato de bornila, tá? Então, esses dois óleos são riquíssimos em acetato de bornila. O Black Spruce é o que mais tem acetato de bornila, tá? Então, ele vai trabalhar diretamente nas manchas, tá? A copaíba
Então, aí a pergunta que pode vir, né? Ah, Marcela, então eu não posso combinar só lavanda com Black Spruce? Pode, não tem problema nenhum, né? Mas a ideia de nós acrescentarmos a copaíba é porque ela também é hidratante e ela tem um poder anti-inflamatório imenso. Infelizmente, desculpa, gente. Infelizmente, na nossa rotina, no tipo de alimentação que a gente tem hoje, com raras exceções, né? A gente tem um organismo muito inflamado. Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando as manchas, a gente também está trabalhando a hidratação e a gente também está trabalhando em deixar as células do rosto mais saudáveis, né? Desinflamadas, viçosas. Então, é isso que a copaíba faz. Por isso a ideia dos três, tá bom? Também é de uso contínuo, também não requer pausa, tá? A sugestão de receita é prepararmos 10 ml de óleo carreador com 2 gotas de cada óleo. Qual é a minha sugestão? O óleo vegetal de rosa mosquita, tá? Por quê? Porque ele também tem um poder alto de hidratação, de manutenção da hidratação da pele, tá? Não precisa se preocupar, ninguém que vai ficar com a pele oleosa. Eu tenho a pele levemente oleosa e uso o óleo de rosa mosquita diariamente e, na verdade, a minha oleosidade só está diminuindo, tá? Porque ele vai regulando, né? E ele também tem um potencial clareador na pele, tá? Pode ser outro, pode ser o óleo de coco extra virgem, pode ser o óleo de coco fracionado, pode ser o óleo de semente de uva, óleo de amêndoa, né? Nada de comprar óleo de amêndoa de cosmético, né, gente? Óleo de amêndoa natural, né? Comprado em local de produto natural, 100% puro, 100% vegetal, tá bom? Olha, aí eu quero mostrar para vocês, eu acho que a Eva tá até aí na sala, né, Eva? Dá um oi aí se você estiver. Eu quero mostrar para vocês, quem não gosta, né, de um antes e depois? Ai, todo mundo gosta, né, gente, de um antes e depois. Esse antes da Eva é como estava o rosto dela antes de usar óleos que combatem as manchas, né? A receitinha que a Eva usou, gente, não foi essa receitinha aqui que eu sugeri, tá? Mas é uma receita bem aproximada. Na receita da Eva tinha outros compostos, mas à época não tinha o Black Spruce porque ele não havia sido lançado ainda, tá? Vocês querem ver o depois? Vou mostrar o depois para vocês, gente. O depois da Eva é apaixonante, tá? Gravem bem a carinha da Eva aí no antes, tá bom? Ai, que coisa mais linda, Eva! Que resultado maravilhoso! Olha que perfeição essa pele, gente. Olha que perfeição. Esse é o resultado da gente inserir óleos essenciais na nossa rotina, né? Que coisa maravilhosa. Rafa, eu olhei aqui no relógio, acho que eu já estou atrasando, mas eu estou terminando, tá bom? Prometo, tá? E aí, olha, nós falamos dos hormônios, eu vou passar rápido por isso aqui, antes que o Rafa fique bravo comigo. Nós passamos pelos hormônios, que é a causa, nós passamos pelos efeitos, pelos sintomas que a gente tem, e eu quero falar rapidamente dos cuidados preventivos, né, gente? Não adianta a gente ficar cuidando só de causa, efeito, sintoma e não cuidar preventivamente. E nós temos soluções maravilhosas para isso, né? Para cuidados do rosto e colo, nós temos o kit Verage, temos o Salubelle, que inclusive esse mês a gente está ganhando de brinde, né, gente? Gente, Salubelle, gente, é vida. Salubelle, gente, vocês estão vendo, o meu tá no finalzinho, mas já tá chegando o meu novo. Olha, Salubelle é vida para mulher, tá? Não vou me delongar nele, mas ele tem óleos essenciais puro, é o único mix da doTERRA que é 100% puro, puro que eu digo, todos são puros, né, gente? Pelo amor de Deus, deixa eu corrigir. Sem óleo carreador, né? É puramente óleo essencial. Porque os outros mix da doTERRA, eles têm óleo carreador já pronto para aplicação. Esse não, é só óleo essencial, tá? É um mix perfeito. E quero deixar a dica também de saúde das mamas, né? A gente já vai passar a usar o frankincense naquele creme, né? Conforme a minha sugestão, para flacidez. E, tendo o frankincense em casa, vamos cuidar da saúde das nossas mamas, né? Então, tá aí, quem quiser fazer o print, tá? A receitinha, eu não vou me delongar lendo, tá bom? Vamos avançar. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Essas mudanças na idade lhe trazem aflição? Quero contar uma coisa para vocês, gente. Quando eu fiz 40 anos,
Eu fiquei mais de 4 meses sem ter coragem de dizer que eu tinha feito 40 anos. Eu sofri um baque imenso. Não ri não, Rafael. Não ri não, que essa é a realidade feminina, tá, Rafael? Não ri, porque tua mulher vai fazer 40 também, tá? Ela ainda não tem, mas ela vai fazer. Quem mais, gente? O Rafael tá rindo. Vamos provar para ele que isso é natural, que a maioria da mulherada sente isso. Quem mais as mudanças trazem aflição? Eu vi a colega que falou que fez terapia, né? A gente está descontraindo, rindo, mas isso é muito sério para nós, né? A gente passa por um baque imenso, né? Eu me lembro, assim, que eu refletia tanto, né? Eu refletia tanto, tantas coisas que eu não tinha feito. Eu já tinha chegado aos 40, como se a vida tivesse terminado aos 40, né? Até que eu percebi que minha vida estava começando aos 40, né? E hoje eu falo com muita tranquilidade que eu tenho 44 anos, vou fazer 45 em setembro, né? Já venci isso. E eu venci, gente, com o apoio dos óleos essenciais. E eu quero dizer para vocês qual óleo que me auxilia com isso, né? Então, eu quero apresentar para vocês o óleo do empoderamento feminino. Eu achei maravilhoso, porque muita gente começou com ele, né? Eu comecei com ele também, né? E não foi por um acaso, foi proposital, né? Que é o óleo essencial de bergamota. Esse óleo, gente, é o óleo do empoderamento feminino, tá? Então, o que ele faz? Ele eleva a autoestima, ele dá suporte para o amor próprio, ele auxilia a ver a vida com otimismo, ele dá suporte para o tratamento do medo, da rejeição, ele afasta pensamentos ansiosos, ele desperta a esperança. Gente, toda mulher precisa ter um bergamota na mão. E eu não sei vocês, mas o aroma que eu mais amo é a combinação de bergamota com óleo de coco. Eu amo pegar o óleo essencial de bergamota à noite, pegar o óleo de coco e fazer uma massagem relaxante nos pés. O aroma é maravilhoso. Pelo menos assim, para mim, né, o aroma é o aroma que eu mais amo, essa combinação de aroma, do bergamota com o óleo de coco, tá? E eu tenho uma sugestão muito legal de uso aqui do óleo essencial de bergamota, né? A gente pode usar no difusor pessoal, né, num colarzinho com difusor pessoal ou numa pulseira, né? A gente pode usar no difusor ultrassônico à noite, né? E tem uma dinâmica que foi a Lu, maravilhosa, a Luziana, né? Que é minha liderança e minha liderança direta, né? Porque o Rafa também está na minha liderança. E é meu apoio aí nesse negócio. E que apoio, viu, Lu? Mora no meu coração, você sabe, né? E foi a Lu que me ensinou a fazer isso, tá? Que é pingar uma gota de bergamota na mão, inalar profundamente várias vezes e falar palavras de afirmação em nosso favor, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Você pode falar qualquer frase que você quiser, mas eu coloquei aqui um exemplo. Eu sou forte e corajosa, eu me amo, eu mereço ser feliz e próspera, né? Eu consigo tudo aquilo que eu me dedico, eu sou dedicada, né? Eu sou feliz com a idade que eu tenho. Gente, isso não é... Como é que fala? Me fugiu a palavra aqui. Tá me fugindo. Isso é processo químico, tá? Isso acontece, isso faz com que ocorra um processo químico no nosso corpo. O sistema límbico, gente, a gente não vai falar disso hoje, mas a verdade é que o sistema límbico, ele está ligado diretamente ao centro das nossas emoções, a gente sabe disso. O sistema límbico é o responsável por isso. E quando eu inalo um aroma que tem esse poder de elevar a autoestima, que dá suporte para o amor próprio, já chega uma mensagem positiva no cérebro. Quando eu alio essa mensagem positiva a frases de afirmação, essas frases vão para o meu inconsciente. E o nosso cérebro começa a trabalhar de maneira a fazer aquilo se tornar verdade. Ah, superstição, me veio a palavra agora. Isso não é superstição, né? Não tem nada disso. Não tem nada relacionado à superstição. Nós estamos falando de processos químicos, tá? De estudos que comprovam, que medem lá a frequência, né, do cérebro, a frequência cerebral, e constatam esse poder, tá bom? Então, façam isso. Eu fiz isso bastante quando eu vejo que tenho necessidade, eu faço novamente, mas o que eu mais faço hoje é o uso tópico da bergamota e no difusor, tá? E deixei aqui a dica também do difusor ultrassônico, de combinar bergamota, todo mundo aqui, quem tá aqui da minha equipe já sabe, né?
Bergamota não me larga, todas as noites eu passo nos pés, ponho no difusor. A combinação de bergamota com vetiver no difusor é algo sensacional. É só experimentando mesmo, gente. Só experimentando o que ele faz no sono é essa combinação. Então, fica a dica, tá bom? E chegando ao nosso final, né, para a alegria do Rafa, gente, estou chegando ao final, a gente precisa entender que a culpa não é só dos hormônios, né? É tão lindo a gente ter tudo isso à mão, né? Mas aí a gente vai lá, fica comendo presunto sem parar, né? Biscoito recheado, não faz uma caminhada. Não adianta, né, gente? Não adianta. Então, quando a gente fala no nosso cuidado em envelhecer bem, em ter uma maturidade saudável, em estarmos felizes, né, com a maturidade que nós temos, nós precisamos pensar na pirâmide de bem-estar, né? Que começa com a alimentação saudável, passa por exercício físico, né? Pelo sono reparador e pela gestão do estresse, pela redução da carga tóxica, pelos cuidados proativos que nós precisamos ter com a nossa saúde, né? Vamos fazer isso tudo, mas não vamos esquecer da mamografia, né? Não vamos esquecer dos acompanhamentos que a gente precisa fazer anualmente, e por aí vai, né? Nós estarmos atentos a essa necessidade do nosso corpo de alimentar bem, de fazer exercício físico e por aí vai, é o que vai ser o principal no nosso envelhecimento. Porque não adianta a gente fazer isso nada. Não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não optar por uma vida mais saudável, né, gente? A teoria a gente sabe, né? A teoria todo mundo sabe. Isso aqui, tudo que eu falei, todo mundo sabe. O difícil é colocar na prática. Mas a gente pode colocar em prática 1 por mês. Hoje eu vou tirar isso aqui da minha alimentação, né? Essa semana eu vou fazer 15 minutos de caminhada. Eu vou usar óleos bem específicos para o meu sono, para que seja um sono reparador. E por aí vai, né? Um passo de cada vez e a gente vai galgando aí um envelhecimento mais saudável, né? Olha, printem, vou deixar para vocês printarem, tá? Não vou conseguir falar sobre tudo isso, mas deixei aqui para vocês uma sugestão de compra disso tudo que eu falei, né? Todos os óleos que eu falei estão aqui nessa sugestão de compra, tá? Por que que eu fiz isso? Para nós vermos que não é nada impossível e que nós temos muitos benefícios. Esse mês em especial, gente, é um mês de benefício incrível, né? Eu quero chamar a atenção para vocês, aqui no primeiro total, nós temos aqui 1.491 com 235 pontos, né? 235 pontos, vamos olhar lá embaixo, lá onde eu coloco brindes. Olha só o que eu já ganho de brinde. Eu já ganho o Aroma Touch até dia 15, tá o preço dele individual aí. Eu ganho o Salubelle, né? Eu já ganhei o meu. 435. Eu ganho uma manteiga hidratante para o corpo, 159, tá? Isso é 235 pontos com tudo que eu sugeri. Aí eu acrescentei um Whisper Touch, que tá com 10% de desconto esse mês. Esse aqui é o Whisper, tá? Não é o Touch. O meu Touch tá na bolsa, só fica na bolsa, mas esse é o óleo puro. Ele tá com 10%. E acrescentei também o Lemongrass, né? Que é ótimo para o sistema urinário, é ótimo para quem tem intolerância à lactose, só para a gente completar os 250 pontos. Por quê? Porque se eu fizer os 250 pontos, a gente ainda ganha o Rose Touch. Esse eu tenho, já está chegando outro. Tá? E esses brindes, eles somam o quê? Olha lá, gente, o último número lá embaixo, 1.142, tá? Eu sei que essa pode não ser a realidade de todos. Olha, Marcela, eu não consigo investir agora R$ 1.500, né? Gente, o importante é a gente começar, né? Então, você não consegue investir os 1.500, mas você pode comprar o Clarisage de 98, você tem R$ 100? Pronto, você já está começando a regular os seus hormônios, tá? Mês que vem, vamos cuidar de algum efeito? Então eu posso o Smart Sass, eu tenho R$ 63, né? Então a gente pode fazer, porque a doTERRA é para todo mundo, cabe em todos os bolsos, né? Esse aqui é o completaço, digamos assim.
Mas mais importante do que eu completar é a gente começar, tá bom? Não é só isso, né? Porque eu ganho 1.142 de brinde, mas a gente ainda ganha o cashback no LRP, que é no mínimo 10%, né? Com esse pedido, 10% de cashback, já me somam 25 pontos, que eu já troco, por exemplo, para um Zendocrine pastilhas, né? Que custa 139. E aí os meus brindes sobem para 1.281. Gente, eu amo ganhar 1.281 reais de brinde. Eu amo, tá? E finalizando definitivamente, Rafa, a gente sabe que uma decisão muda tudo, né, gente? E a pergunta que eu quero deixar para cada uma é: você está pronta para dizer sim para você? Porque cuidar da gente não é egoísmo. A gente casa, a gente se torna mãe e a gente passa a pensar assim muitas vezes, né? Ah, tirar um tempo para mim é egoísmo. Não é. Quando você tira um tempo para você, quando você tira parte do orçamento para você, você está se tornando uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais completa. Isso te faz uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma avó melhor. Então, a minha sugestão para a gente encerrar é que hoje você diga sim para você. Um abraço para todas vocês. Sintam-se individualmente abraçadas, viu? Uou! Que isso? Tamo junto. Que aula, que aula, que aula. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa aula da nossa amiga Marcele. O que vocês acharam? Compartilhe aí a sua mensagem de gratidão, se você gostou, claro. Quero saber se alguém gostou aqui, Marcele. Será que o pessoal gostou? Vamos ver? Ó, ótima, maravilhosa, muito legal. E também amo ganhar brindes. Show de bola, top demais, Marcele, amei, maravilhoso, que show. Que show, que show, Obrigada, que gente. show. Obrigada, viu? A pergunta aqui, vai ficar gravada? Eu estou pensando em cobrar R$ 500 por essa aula, hein? A gravação dela, hein? Ah, Porque essa aula foi demais, hein? Caramba, que show. Aí eu até anotei aqui, Marcelo, essa questão do manjericão, eu não sabia. Olha que legal, né? Que ele retém até 88% dos radicais livres. Caraca, isso é muito legal. Você vê o tanto que a gente aprende, né, Marcelo? E aí eu queria te pedir, junto, né, para você reforçar isso comigo. Eu vou perguntar aqui para o pessoal aqui no chat, fazer uma pergunta. Pessoal, me respondam aqui. Essa foi a primeira palestra do Weekend Essencial da 10ª edição. Pergunta para vocês. Vocês acham que as pessoas ao seu redor, as pessoas que você conhece, vocês acham que elas gostariam, as mulheres principalmente, né? Os homens, claro, respondam. Se vocês conhecem mulheres que gostariam de assistir essa aula que a Marcele deu, responda todo mundo para mim, responda para mim no chat. Vocês acreditam que as pessoas que vocês conhecem, as mulheres que vocês conhecem, gostariam de assistir essa aula que a Marcele deu? Ó, o pessoal aqui, sim, 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 com certeza, sim, top demais. Por que eu estou perguntando isso? Eu já vou colocar aqui agora, desde da primeira palestra aqui, que é o seguinte, a gente já tem data para a 11ª edição do Weekend Essencial, tá? Que eu vou revelar para vocês depois. Porém, eu quero que vocês se comprometam aqui com a gente, né? Comigo, com a Marcele, que é o quê? Cada um de vocês que estão aqui no grupo, trazer 2 convidados para assistir a próxima edição do Weekend Essencial. O que vocês acham? Mês que vem é o mês que se comemora o quê? O mês de quê, Marcele? Fala para gente. Mês de março. É o mês da mulher, né, gente? Mês da mulher. E como é que vocês acham que vai ser a 11ª edição do Weekend Essencial? Vocês acham que as Só palestras vão ser voltadas para quem? Se o Rafa rir, a gente vai lá enforcá-lo. Oh, Ave Maria, não! Ou seja, galera, Marcele, fala pra gente. Tô brincando. Cada um se comprometendo com 2 pessoas, como é que você acha que vai ficar a próxima edição? Ah, vai ser maravilhoso, né, gente? Quem não precisa dessas informações, né? Qual é a mulher que não passa por isso? Todas nós passamos, porque é natural passar, né? E maravilhoso é descobrir que a gente pode cuidar naturalmente também, né? Top, 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 top. Marcele, gratidão. Rafa, sim, diga. Rafa, eu já falei muito, né, gente? Mas eu ainda quero falar uma coisinha que eu não falei.
Eu falei que o assunto era polêmico, eu vou falar em 1 minuto, prometo. Olha, a gente tem ouvido muito dizer assim, né? Nossa, mas vai usar esse tanto de óleo essencial, vai usar esse óleo essencial o dia inteiro. Ai, meu Deus, vai fazer mal. Como é que é isso? Não é porque é natural que pode usar assim? Gente, para com isso. Olha aqui, quando a gente acorda, o que que a gente faz? No mínimo, pasta de dente. Às vezes, enxaguante bucal. Depois, a gente usa sabonete para tomar banho. Depois, a gente pega shampoo cheio de parabeno, de petrolato e passa no cabelo. Depois, a gente pega um creme que é tudo sintético. Alguém vai dizer que reduzir a carga tóxica e usar naturalmente, claro, respeitando a diluição, claro, respeitando aquilo que o corpo suporta, é pior, gente? Não, vamos parar, né? Então, fiquem todo mundo em paz com isso, tá? Todas as receitas que nós passamos respeitam o nosso corpo. Aquelas que precisam fazer janela estão escritas lá para quem printou. Se não está escrito, vai estar escrito que o uso é contínuo. Usem em paz, tá bom? Era isso, Rafa. Show demais! Gratidão, Marcele, gratidão imensamente por essa aula que você deu para a gente. Ó, já tem gente até pedindo que essa aula volte na próxima edição, hein? Eu que agradeço. Valeu, Marcele, gratidão, pessoal. Mais uma vez, mensagens aí de gratidão e energia positiva para nossa amiga, né, que preparou essa aula incrível para a gente, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas, dezenas, centenas, milhares de mulheres aí. Beleza?